A aula nossa de hoje é sobre mutações parte 2, né? Nós já tínhamos eh, mencionado as mutações parte 1 na aula anterior, né? Então, nessa aula a gente vai só trabalhar com mutações cromossômicas, né? Lembra que as mutações gênicas abordadas anteriormente eram mutações que ocorriam a nível de DNA, lá dentro do gene, né? Lá nas bases nitrogenadas. Aqui são mutações cromossômicas, elas vão estar relacionadas com a estrutura do cromossomo, né? Vale lembrar que os cromossomos das estruturas são as cromátides, né, ou braços, tem um centrômero, que é aquela constricção primária, tem as constricções secundárias, né, as extremidades dos cromossomos, que são os telômeros, e a sua morfologia classifica os cromossomos em metacêntrico, quando as cromátides são do mesmo tamanho, né, já que a constricção primária, ela divide as cromátides em braços iguais. O submetacêntrico, quando o centrômero está um pouco acima da linha, dividindo as cromátides em braços desiguais, né? Um braço curto e um braço longo, que na genética a gente chama de P, curto e longo Q. E tem os cromossomos acrocêntricos, que tem, além da constricção primária, uma constricção secundária, ou seja, um braço curto muito pequeno. Tá? Então, a gente vai falar sobre as mutações numéricas e estruturais, que são os tipos de mutações cromossômicas, tá? Então, as mutações cromossômicas, como eu falei, são alterações no número ou na forma dos cromossomos, que constitui uma fonte variável de importante na evolução, haja visto que as mutações vêm ocorrendo ao longo dos milhares de anos. E essas modificações no nosso material genético proporcionou essa variabilidade que a gente tem de espécies hoje em dia, né? Então, novamente, né, são classificadas como numéricas e estruturais, e a gente vai abordar uma por uma. As numéricas nós temos euploidia, aneuploidia, as estruturais deleção, duplicação, inversão e translocação, né? Vamos estudar cada uma dessas isoladamente. Quando a mutação é numérica, ela vai perder ou acrescentar um cromossomo. Vale lembrar que a espécie humana nós temos 46 cromossomos, tá? Então essas mutações numéricas vai estar relacionado com o aumento ou número dessa quantidade de cromossomo da espécie humana. Ela pode ser do tipo euploidia, né, ou aneuploidia. O que é uma cromossomopatia do tipo euploidia? Ela vai envolver todo o conjunto do cromossomo, tá? Então, todos os cromossomos vão ter, os pares vão ter um cromossomo a mais, né? Lembra que nós estudamos na montagem de um cariótipo, né, que os cromossomos elas estão sempre aos pares em ordem decrescente de tamanho. Então, sempre de 2 em 2. Então, se você acrescenta um cromossomo em cada par, então você vai caracterizar esse tipo de euploidia. Essas euploidias sempre elas vão provocar fetos natimortos, ou seja, que eles morrem antes de nascer, geralmente antes dos 3 meses de idade, né? Geralmente as causas são a fecundação por mais de um espermatozoide, né? Na espécie humana, nós temos um ovócito sendo fecundado por um espermatozoide, provoca formar um zigoto por 46 cromossomos. Se entrar um, dois ou três espermatozoides, daí vai caracterizar o que nós chamamos de polispermia. Então, essas euploidias, elas podem ser triploidia, quando você tem em cada par 3 cromossomos, tetraploidia, né? 4 cromossomos por par. Então, elas são inviáveis, né? E são fatais. Aqui é uma representação de um natimorto, mostrando no seu cariótipo sempre um cromossomo a mais, tá? Uma triploidia aqui. Já as aneuploidias, elas são cromossomopatias que envolvem um cromossomo a mais ou a perda de um cromossomo, né, no nosso genoma. Nós temos aqui as nulissomias, quando a perda de 2 membros do par, são letais. As monossomias, quando a perda de apenas um cromossomo, ela é deletérica, ela é inviável, mas nasce. Trissomia, que é a mais clássica, né? Do ponto de vista genético, é o mais importante, tá? É apenas um cromossomo a mais em cada um, pode ser em qualquer um dos nossos pares cromossômicos, e a tetrassomia, cromossomo representado 4 vezes, isso é muito raro, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, né, das possíveis cromossomopatias numéricas, como a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Down, né? Então, um cromossomo a mais
no par sexual, o cromossoma mais no par 21, aqui a monossomia perdeu um cromossomo, o Patal ganhou um no par 13 e o Edward ganhou um no par 18. Então, as aneuploidias, a causa geralmente é a não disjunção, pode ser na meiose ou na mitose. Aqui nós vemos, ó, aqui na meiose normal, um par de cromossomo sofre a mitose, ou sofre a meiose 1, então tem um cromossomo normal para cada célula, né? Cada gameta. Então, aqui sofre a segunda divisão. Nós temos aqui, então, um ovócito com um cromossomo normal. E aqui, quando não tem a disjunção, né, lá na anáfise, uma célula vai com o conjunto cromossômico todinho e a outra célula fica sem. Tá? Então, geralmente, é a explicação genética da causa das aneuploidias. Aqui, como exemplo, nós temos a síndrome de Down, tá? Então, aqui o cariótipo montado, mostrando aqui um cromossomo a mais de um par 21, é uma trissomia do 21, né? Aqui é maneira genética que a gente escreve. Então, esse aqui é uma mulher, né? Porque ela é XX, com cromossomo a mais de um par 21. Aí tem todas as características fenotípicas né, que depois a gente vai estar discutindo em outro momento, mas só saber. Aqui é a mão de uma criança que tem Down. Ela tem uma prega única chamada de prega simiesca. Aqui os cabelos muito lisos. Aqui uma prega epicântica, que caracterizava antigamente essa doença chamada de mongolismo. Boca pequena, com a língua grande, né, que não cabe na boca. Implantação baixa das orelhas, tá? Então, o cabelo, como eu falei, muito liso. Uma outra cromossomopatia numérica é a trissomia do 18, chamada de síndrome de Edward. Aqui, ó, par 18, é um cromossomo a mais. Então, dá todo esse fenótipo das crianças que têm, né? Crianças hipertonia, microcefalia, tem implantação baixa das orelhas, tem as mãos muito fechadas, tá? Então, são todos os fenótipos de um cromossomo no 18 a mais. Aqui a síndrome Patal, do ponto de vista clínico, ele é o mais letal, por conta das más formações de órgãos viscerais importantes. Então, aqui no par 13, nós temos um cromossomo a mais, tá? Então, aqui um dos fenótipos clássicos é a laboleporino, hipertonia, má formação de coração, de aparelho respiratório. Geralmente essas crianças morrem aos primeiros meses de vida. Aqui é a síndrome do trissomia do X, já é uma cromossomopatia relacionada com o par sexual, que nós temos como exemplo a síndrome de Klinefelter, né? Então, um cromossomo X a mais num par sexual. Aí dá todos esses estereótipos, né? Então, esse aqui seria um homem, né, que tem ginecomastia, aparecimento de mama, 50% das pessoas têm. Geralmente eles são muito longilíneos, são muito altos. Ele tem hipogonadismo, né, as gônadas, né, os testículos muito pequenos, isso inviabilizando, né, para fertilidade, né? São estéreis. Uma característica dessas cromossomopatias é que todas as crianças são estéreis. Aqui já é uma monossomia do X, ou seja, faltou um cromossomo X. Então, é uma menina que ela vai ter sempre, como o cromossomo X, a gente sabe que dá todo o estereótipo de características sexuais secundárias, como aparecimento de mama, menstruação, essa pessoa que porta essa cromossomopatia, como ela não tem esses genes para desenvolver as características sexuais secundárias, vai ser uma mulher sempre infanto, tá? Então, genitália externa infantil, implantação muito baixa das mamas, uma característica que é pescoço alado, tá? Não tem útero, não tem ovário, só tem uns tecidos que lembraria, tá? Aqui é um natimorto, né? Implantação baixa do pelo da cabeça, né? A pescoço alado e todas as características fenotípicas de um paciente com síndrome de Turner, né? Então aqui, ó, ovários rudimentares. Então, como elas não têm ovário, então elas não menstruam. Então, a pessoa que seria uma pessoa adulta, porém
com um estereótipo de uma criança de 10 anos de idade. Já as mutações estruturais vai estar relacionado com a estrutura dos cromossomos, como eu falei para vocês, né? Pode ser no braço curto, no braço longo, pode ser nos telômeros, tá? Então, ela pode ser causada por agentes externos, como radiações, drogas ou vírus. Elas são classificadas em deleção, duplicação, cromossomo em anel, o isocromossomos, tá? Aqui nós temos o exemplo mostrando tudo, né? Duplicação, inversão, deleção, inserção, translocação, e a gente vai estar trabalhando cada uma dessas isoladamente. A mutação cromossômica estrutural do tipo deleção ou deficiência já é perda de segmentos do cromossomo, tá? Então, é você deletar genes, tá? Então, por exemplo, ela pode ser do tipo terminal ou intersticial. Então, nós temos aqui um exemplo esquemático de um cromossomo, né? Então, ele teve uma perda, uma deleção desse pedaço do braço longo dele, tá? Então, é terminal porque é no final do cromossomo. Ele pode ser intersticial, você perder pedaços cromossômicos, né, no meio da cromátide, tá? Então, como a gente está trabalhando com os genes, então, por exemplo, aqui nessa estrutura do cromossomo poderia ter genes muito importantes, tá? Para produção de proteínas importantes estruturais. Então, o fato de você perder, você vai comprometer aí, principalmente a formação de estruturas importantes do corpo. Nós temos como exemplo clássico aqui a síndrome do miado gato, ou síndrome de Cri-du-Chat, em que aqui é o cromossomo número 5 e ele perdeu, então aqui é um braço curto e um braço longo. Então ele perdeu um pedaço do braço curto do cromossomo número 5. Então tem todo o estereótipo, né, de uma criança com síndrome de Cri-du-Chat. Então esse chamado de síndrome do miado gato é porque a perda desses genes aqui vai comprometer a formação de estruturas importantes da fala. Então a criança ela quando nasce, o choro dela lembra um choro do miado do gato. Já as alterações do tipo duplicação é repetição dos segmentos do cromossomo, né? Vai aumentar o número de genes. Elas são mais comuns e menos prejudiciais, né? Então o excesso é menos prejudicial do que a falta. Então você duplicar genes não necessariamente significa uma coisa ruim, tá? Mas você perder genes importantes, que aí é ruim. Nós temos alterações do tipo cromossomopatia numérica estrutural também, como cromossomo em anel. Tá? Então, os cromossomos com duas deleções terminais, aí eles acabam se unindo na região terminal, que é o telômero. Tá? Então, tem aqui um cromossomo que sofreu duas quebras, né? Perdeu-se, né, por qualquer agente. Então, formou um cromossomo em anel. É muito difícil esse cromossomo ele se parear com outro cromossomo, né, no cariótipo, tá? Isocromossomos, geralmente, quando as cromátides se dividem, né, no momento da divisão celular, então aqui eu tenho duas cromátides, né, e aqui região do centrômero. Geralmente, na divisão celular do tipo anáfise, onde ocorre a divisão do centrômero e cada cromátide ir para extremidades das células, então, geralmente, é uma divisão do tipo longitudinal, tá? No caso do isocromossomo, o que acontece? A, a quebra, desculpa, a divisão do centrômero, em vez de ser longitudinal, ele é transversal. Então, observa que nesse cromossomo aqui, ó, as cromátides eram do mesmo tamanho, né? Então, como se fossem cromossomos metacêntricos. Se você faz essa divisão desses cromossomos metacêntricos do tipo transversal, vai formar isocromossomos, né? Cromossomos com cromátides de tamanhos diferentes, tá? Inversão é a mudança de 180 graus na direção de um segmento cromossômico. Raramente causa problemas dos portadores, tá? Elas podem ser do tipo paracêntrica ou pericêntrica.
O que é uma mutação cromossômica estrutural do tipo paracêntrica? É quando o centrômero ele vai situar fora do segmento invertido. Então, nós temos aqui, tá? Um cromossomo normal, aqui um cromossomo que sofreu essa inversão do tipo paracêntrico. Então, eu tenho gene A, B, C e D aqui, E, F, G, H. Você teve uma inversão, então esse gene C foi para o lugar do B, tá? Então ficou A, B, C e D. Tá? Então, isso aqui, ela não é, deletérica, né? Para seu ponto de vista clínico. A paracêntrica, você tem um tipo de cromossomopatia estrutural, onde o centrômero situa-se dentro do segmento invertido. Tá? Então, eu tenho aqui o cromossomo normal, de região do centrômero, né, as cromátides. Então, o que aconteceu aqui? Esse gene C e D invertiu com esse E, tá? Então, esse C e D vieram para esse braço aqui, e esse E virou para cá. Então, observa que formou formou um cromossomo com tamanhos diferentes, né? Formou um submetacêntrico. Então, isso aí pode alterar o fenótipo, né? Provocar algum tipo de fenótipo alterado e, do ponto de vista clínico, pode ser não, ruim, né, para a espécie. Nós temos também a cromossomopatia estrutural, né? Mutação cromossômica estrutural do tipo translocação, onde você vai trocar segmentos de cromossomos diferentes, né? Às vezes a translocação pode ser de cromossomos iguais ou diferentes, mas geralmente a translocação envolve cromossomo não homólogo, né? Um cromossomo homólogo é aquele cromossomo que contém todos os genes iguais, né, no mesmo locus. O não homólogo, então, por exemplo, você é um cromossomo 5 e o cromossomo 7, né? São cromossomos diferentes. Ela pode ser recíproca, não recíproca, tá? Então, eu tenho aqui a representação, né? Vamos supor, esse cromossomo aqui e esse aqui são cromossomos diferentes. Então, ele está translocando, no caso esse aqui, ó, translocou pedaço de um com o outro, tá? E esse aqui trocou os segmentos de um com o outro. Esse aqui, por exemplo, esse só, nessa translocação simples, então, só esse cromossomo aqui que ganhou um segmento desse cromossomo aqui. E esse aqui, os dois realmente trocaram, por isso que a gente chama de recíproca. Isso aqui seria uma não recíproca, tá? Então, houve translocação, mas apenas um ganhou o material genético do cromossomo. Esse aqui não. Literalmente, houve troca de material genético. Então, como eu falei, a translocação recíproca, também chamada de não robertsoniana, ocorre troca da porção entre dois cromossomos, tá? Então, por exemplo, cromossomo número 4 com o cromossomo 20, tá? Então, o segmento do cromossomo 4 foi para o cromossomo 20 e o segmento do cromossomo 20 foi para o cromossomo número 4, tá? Então, observa que houve realmente troca de material. Aí esse cromossomo 20, ele ficou longo, né? Esse braço que era curto ficou bem longo. Então, uma doença clássica desse tipo de translocação é leucemia. Então, 50% das leucemias já foi observado que tem esse tipo de mutação estrutural do tipo translocação recíproca. Tá? Então, aqui, esse cromossomo é chamado de cromossomo Filadélfia. Uma representação, foi observada essa translocação aqui, também, cromossomo 9 com cromossomo 22. Tá? Então, esse gene aqui foi translocado para esse cromossomo 22 aqui, e esses genes do cromossomo 22 foram para o cromossomo 9. Então, esse cromossomo 22 alterado, você vê que ele ficou muito pequeno. Esse cromossomo aqui, que é o cromossomo acrocêntrico, esse tipo de cromossomo ele é chamado de cromossomo Filadélfia. Também é mostrado aí em casos de leucemias. A não recíproca, como eu falei, ocorre a transferência, porém, apenas um cromossomo ele vai receber o outro na troca.
As translocações robertsonianas, também chamada de fusão cêntrica, acontece quando o quê? Você tem um cromossomo número 14 e o cromossomo número 21. Tá? Então, ambos são cromossomos acrocêntricos, né? Então, esse tipo de translocação, você funde dois cromossomos que são acrocêntricos, né? Formando um cromossomo único. Tá? Então, 14 com 21, translocação 14 para 21 formou um cromossomo único. Tá? Mostrando aqui também, mais uma vez, né? O cromossomo formando um cromossomo único. Aqui tem uns exemplos, né, de translocação em cromossomos humanos, né, o 14 com 21, tá? Então, um fenótipo normal. A síndrome de Down também, além de ele ser trissomia do 21, ele pode ser também uma translocação, né, de cromossomos, tá? Então, por exemplo, o 14 com o 21. Então, é um alto índice de incidência também. Nossa aula foi extraída nesse livro, né? O livro em texto de vocês. Espero que tenham contribuído para esclarecimento de dúvidas. Obrigado.